Hollow Knight, um dos jogos mais aclamados dos últimos tempos, uma obra de arte e pai de outra obra de arte, que eu ainda não joguei, e pai de muitas e muitas outras, até porque o sucesso dele, como Metroidvania, abriu portas para muita gente. Muitos desenvolvedores viram seu próprio futuro em Hollow Knight, e mesmo que o próprio tenha visto seu futuro nos grandes jogos indies da indústria que vieram antes dele, Hollow Knight foi grande, e para ser importante, ser destaque na ascensão dos indies e na indústria, ele tinha que ser grande. Mas não se engane, a ascensão dele na indústria sendo grandiosa é completamente o contrário do objetivo do jogo, não do lançamento dele, mas sim da história dele. Pois o nosso objetivo como Knight, após essa chegada em Hollow Knight, é descer na escuridão, se juntar ao vazio e libertar Hollow Knight de uma forma feral e brutal. E a gente pode fazer isso de várias formas. Hollow Knight teve um desenvolvimento complicado, até porque como indie, a equipe de desenvolvimento era pequena, muito pequena, pequeniníssima, era de 3 pessoas. Harry Gibson, William Pallen e Jack Vine são gênios por trás da criação desse jogo maravilhoso, sendo Harry o artista, William, o designer, e Jack Vine, o cara que portou para os consoles. E como colaboradores principais nós temos Christopher Larkin, compositor das trilhas sonoras do jogo, e David Kaz, o programador que trabalhou no desenvolvimento inicial. E Hollow Knight foi feito em base de dinheiro tirado do próprio bolso e de um Kickstarter, que arrecadou um total de 57 mil dólares australianos. É muito dinheiro. E Hollow Knight prometeu muita coisa, e cumpriu com 99% delas. E em 24 de fevereiro de 2017, finalmente foi lançado Hollow Knight, e assim o universo dos games viu um dos melhores jogos já feitos. E logo no lançamento já vimos algumas polêmicas em relação ao jogo, como o David Ori, que ficou bostejando sobre Hollow Knight na internet, o que eu achei engraçadíssimo quando eu vi, até porque é uma rinha de colegas de trabalho que eu nunca imaginei que aconteceria. Também tivemos pessoas cobrando algo que os devs de Hollow Knight haviam prometido no Kickstarter, pois durante o tempo que ele estava ativo, uma das metas para o Kickstarter era que, se ele chegasse em 50 mil dólares australianos, ele teria uma versão real e oficial para o Wii U, o que não aconteceu. Mas sabe por quê? Porque ao longo do final do desenvolvimento de Hollow Knight, no lançamento dele, praticamente todos os Wii U do mundo já estavam pegando poeira em cima de algum guarda-roupa por aí. E durante um tempinho das pessoas pedindo explicações, eles falaram que decidiram cancelar o port para o Wii U e portar para diretamente o que era o novo console da época, completamente novo. Um híbrido entre portátil e console de mesa. O aclamado e meu console favorito de todos os tempos, mesmo nunca tendo tocado em um, Nintendo Switch. E após isso, ele foi se expandindo cada vez mais. O que na época do lançamento tinha um final simples, foi ganhando DLCs que expandiram o jogo tanto ao ponto dele ser um jogo gigante, com um dos mais difíceis boss rushes da história, com bosses surreais de bons, difíceis e com trilhas sonoras fantásticas. E o que era pra ser só uma DLC do jogo, hoje em dia tá competindo a GOTY de 2025, que é o Hollow Knight Silksong, que de início era pra ser só uma DLC de Hollow Knight que foi pensada já no Kickstarter, e que no fim se tornou algo tão grandioso que demorou anos pra ser feito e finalizado. E depois de tanta espera, saiu esse ano abalando toda a comunidade gamer e revolucionando em tudo mais uma vez. Mas antes de todos esses feitos absurdos dos criadores do jogo, a ideia principal e inicial era só de uma Game Jam, onde eles participariam e fizeram um jogo simples e besta, que se chamava Hungry Knight. Um cavaleiro inseto que andava por aí e tinha que comer cerejas para sobreviver, enquanto caçava por 3 itens. Se você já jogou o jogo, talvez tenha percebido algumas coisas interessantes só nessa breve fala sobre o jogo da Game Jam, e eu sei exatamente quais são. O cavaleiro Hungry Knight é praticamente o mesmo de Hollow Knight, o que mostra só a competência artística monstruosa que tiveram na criação do jogo, fazendo um design tão bom para algo aparentemente tão amador, que no final se transformou em um dos melhores designs já feitos. E junto com esse design maravilhoso, já veio o conceito que se manteve até o final do desenvolvimento, e foi pro jogo final: a caçada pelas 3 máscaras. Em Hollow Knight, somos apresentados a uma história que começa bem simples. O Knight foi atraído de volta para Hollow Knight e logo segue para dentro da encruzilhada esquecida. E enquanto exploramos, logo vemos o Templo do Ovo Negro, o templo que sela o Hollow Knight, aquele que salvou o reino contendo a infecção, e logo jogando a gente para descobrir o nosso objetivo principal: pegar as 3 máscaras das sonhadoras e libertar o Hollow Knight. E logo depois disso, desceu o cacete nele. Acontece que no reino de Hollow Knight, uma infecção habita dentro do subconsciente das pessoas que tomava conta, e assim ela destruiu o reino por dentro. E com uma medida desesperada para salvar o reino, o rei teve o Hollow Knight, um cavaleiro sem sentimentos feito para não ter sequer um pensamento que faça a infecção voltar. E assim, foi preso dentro do Templo do Ovo Negro. E como chave para o templo, 3 grandes mentes do reino adormeceram e começaram a sonhar. Como medida protetiva, a mais, um selo
pro templo. O maior problema é que o rei de Hollow Nash amou seu filho, e o Cavaleiro Vazio amou ele de volta. E já não estando mais vazio, a infecção pôde se espalhar com mais força, e agora, protegida num tanque de guerra protegida a 7 chaves dentro de uma fortaleza impenetrável. O reino foi abandonado, e os súditos do rei morreram e contraíram a infecção, e aqueles que estavam ali sofreram muito com isso. E já não havia mais nada a ser feito, e o que restava não vivia. Eles agora só sobreviviam. O rei, junto a todo o seu castelo, desapareceu. Os grandes soldados do rei desapareceram. Aquele reino estava fadado à ruína, mas havia uma esperança. O cavaleiro, o receptáculo, não importa como você quer chamar ele, este é você. Uma pequena criatura com ferrão desgastado que foi atraído de volta para Hollow Nash. E ao longo da nossa jornada para salvar Hollow Nash e derrotar Hollow Knight, vamos enfrentar muitos perigos antes, pois este reino outrora próspero hoje tem perigos por toda parte. E saindo desse clima meio mórbido, a gente passa por diversos lugares. E as áreas que eu digo como a mais marcantes de Hollow Knight como jogador são a Cidade das Lágrimas, o Ninho Profundo, os Jardins da Rainha, os Ermos Fúndicos e o Pico de Cristal, que são áreas incríveis pela estética, música e design, e oferece uma experiência atmosférica desafiadora ou emocionalmente tão impactante que até hoje na internet são referências de level design. A Cidade das Lágrimas, com sua música calmante, a atmosfera melancólica de uma capital outrora movimentada, agora vazia, com seus cidadãos perdidos, passando o ar de grande cidade, grande capital, por meio de sua arquitetura impressionante. O Ninho Profundo, com level design opressor, a atmosfera pesada, que traz medo ao jogador, e a cada passo dentro daquela colônia de insetos selvagens e famintos, feito para ser aterrorizante. Os Jardins da Rainha, com sua estética deslumbrante e elegante, com seções de plataformas que soam exatamente como deveriam, como realeza. O Pico de Cristal, que grita história ao jogador a cada sessão que vamos. Cada área que passamos, cada background, conseguimos ver a história da ruína daquele lugar em detalhe, sendo uma área linda, com trilha sonora fantástica, onde cada nota ecoa, dando o sentimento exato de que aquela área precisava mostrar, que é o vazio de uma grande e enorme caverna, sem mais trabalhadores. E o Ermos Fúndicos, uma área que te instiga a explorar cada vez mais, com cogumelos gigantes e esporos constantes, já que quando pisamos lá, acabamos de sair da parte fácil do jogo, porém cada segundo naquele lugar grita perigo, e é uma sensação de realização e de recompensa por cada metro andado, tendo na minha opinião, a melhor exploração do jogo. E ao longo do jogo nós derrotamos muitos bosses extremamente marcantes que carregam histórias incríveis conectadas diretamente aos lugares onde vivem, tendo os Lords Louva-a-Deus, 3 irmãs que foram traídas pelo macho da espécie, que lutam em conjunto, desafiando o Knight em troca de respeito, e não só delas, mas de toda a espécie Louva-a-Deus, que após a derrota, se curvam ao Knight. Nos Jardins da Rainha, nós temos o Lorde Traidor, o macho que traiu sua espécie, e aqui vemos que ele se juntou com a infecção para ficar mais forte, e assim, foi exilado do reino. E aqui em cima vemos que não foi só ele, mas todos os que o seguiram, sendo uma luta extremamente difícil, onde ele tira 2 corações de vida a cada ataque. O Mestre das Almas foi a primeira luta do jogo com uma grande apresentação, e foi ali que eu percebi a grandeza e qualidade desse game, sendo um boss de dificuldade relevante para quem tá jogando o jogo pela primeira vez. E é um boss extremamente marcante, e nele a Team Cherry deu uma aula sobre a criação de jogos, tendo 3 fases e uma sendo mais cinema do que a outra. E por fim, a própria Hornet. Hornet é essa que a gente encontra pela primeira vez no Caminho Verde, e é a primeira luta difícil do jogo, e muitos mesmo desistiram de Hollow Knight quando chamavam ela de vagabundo pela internet. Ela aparece pela primeira vez na segunda área do jogo, um lugar que pode ser dito como o início do jogo. Então, como uma personagem que é grandiosa o suficiente para ter um jogo só dela, tá presa ao início do jogo? É simples. Ela não tá. Ela aparece ao longo de toda a jornada do Knight, observando de longe a jornada que ele queria salvar o reino e prestando apoio quando necessário. Ela aparece no Caminho Verde, no Ermos Fúndicos, na Cidade das Lágrimas e logo depois no topo da borda do reino, um lugar macabro, cheio de neve. E ali, na segunda batalha com ela, e sem brincadeira, que batalha difícil. E na jornada do Cavaleiro, quando a gente vai finalizar as 3 sonhadoras, sendo elas Monomon, Luren e Hera, a gente eventualmente entra dentro do Ninho Profundo em busca de Hera. E ali, quando vamos fazer o que precisa ser feito, vemos Hornet lamentando pela vida de sua mãe, mesmo que não tenha convivido com ela. Hornet era filha de Hera junto com o rei de Hollow Nash.
O plano do rei de Hollow Knight para a contenção da infecção era o próprio Cavaleiro Vazio. Mas como saber se ele era bom o suficiente? Simples. Ele não foi o primeiro, e também não foi o último. O rei de Hollow Knight, em sua tentativa de salvar o reino, teve inúmeros filhos. Filhos do rei e do abismo. E quando finalmente conseguiu o que queria, fechou o abismo. Abandonou seus filhos, mas além de abandoná-los, que já não é ruim o suficiente, antes disso, ocorreu um genocídio em massa, com centenas e milhares de receptáculos de cavaleiros, um genocídio em massa dos próprios filhos do rei. E tudo isso, pra nada. E ao longo da nossa jornada, conhecemos irmãos que tentaram se salvar, que escaparam no abismo, mas no fim de tudo, todos morreram. Uma morte pior do que a outra. E os únicos que conseguimos interagir ao longo da nossa jornada são nossa irmã, Hornet, nosso irmão, Cavaleiro Vazio, e nosso irmão, Parente Perdido. Mas, e a infecção? Bem, Radiância, uma divindade antiga que era cultuada pela tribo das mariposas, que seguiam a luz dela, mas, quando o rei de Hollow Knight chegou, foi completamente esquecida. E tomada pela raiva e o ciúme de ter sido abandonada e esquecida, ela se manifestou dentro dos sonhos dos insetos, espalhando a infecção como uma forma de punição para forçá-los a retomar a sua adoração. E sem se aprofundar muito, depois de ver tanta coisa e passar por tantas adversidades, temos uma penca de finais para fazer, mas vamos focar só no final canônico, o mais difícil, onde nós temos que fazer um boss rush maçante demais. Hollow Knight, após seu lançamento, teve também uma DLC chamada God Master, onde introduzia 5 panteões de deuses de Hollow Knight. Toda criatura excepcionalmente mais forte do que a população de Hollow Knight é considerado um deus, e a gente tem muitos deuses no jogo. E os panteões são eles: o Panteão do Mestre, o primeiro, introduzindo desafios e chefes em sequência, sendo o panteão mais simples e o mais fácil, só não fácil o suficiente. Eu queria que fosse mais. O Panteão do Artista, o segundo panteão seguindo o Mestre. O Panteão do Sábio, o terceiro panteão que precede o do Cavaleiro. E o Panteão do Cavaleiro, o quarto panteão, exigindo a conclusão dos 3 anteriores. E agora você deve estar se perguntando por que eu não falei muito sobre os outros panteões. E é simples, o Panteão do Cavaleiro, ele é extremamente difícil, porque nele a gente conhece o único boss que a gente não queria conhecer, o Cavaleiro Vazio, só que no seu auge, o receptáculo puro. Agora o verdadeiro perigo, o Panteão de Hollow Knight, o último e mais difícil, contendo o chefe de todos os outros panteões, além de variantes mais fortes, totalizando 42 chefes de uma vez. Eu não preciso nem dizer o quanto esses panteões são filhos da puta e estressantes, mas no fim de tudo, a batalha contra a Radiância Absoluta, a versão final e canônica da Radiância, que proporcionou uma das grandes lutas e uma das mais difíceis de Hollow Knight, a luta contra o próprio Sol. E de longe, essa luta fez muitos só desistirem desse final. Mesmo depois de passar por tanta coisa e chegar tão longe, e passarem quase 30 horas em cada panteão que veio antes. A Radiância Absoluta tem golpes que podem te matar a qualquer momento, exigindo perfeição a cada movimento. Um foco e visualização limpa do que está acontecendo na tela para não tomar nenhum dano. E no final dessa batalha dificílima, temos a cena que fala por si só, onde o Knight se une ao abismo e se torna um deus, e assim rasga brutalmente a Radiância, liberando o abismo para o mundo. E assim, além de libertar Hollow Knight, libera as almas atormentadas de todos os nossos irmãos. E esse jogo tá muito longe de só ser simples assim. Ele nunca vai ser um só isso. Hollow Knight é um jogo gigante, com uma história muito rica, muito longe desse resumo que eu dei ser o suficiente pra você entender tudo. E um dia, caso queiram, eu vou fazer um vídeo contando do meu jeito a história completa, do começo ao fim, desde a criação do jogo, seu desenvolvimento, até o fim da história de Hollow Knight Silksong. Mas é isso, o vídeo vai ficando por aqui. E eu peço muito obrigado a quem chegou até aqui. Eu tenho que pedir pra você dar o like e se inscrever, porque me ajuda demais. E eu espero realmente ver você aqui no próximo vídeo. Eu espero que você possa dar a chance a Hollow Knight e jogar o jogo do começo ao fim. E se não conseguir fazer isso, que dê uma chance a Hollow Knight Silksong, o jogo que pegou a fórmula que deu certo no primeiro jogo e melhorou em tudo, mas não substituiu o original. Muito obrigado se você for dar uma chance pra esse jogo, que é um dos jogos mais importantes da minha vida. E eu tenho certeza que você, como jogador, não vai se arrepender. E agora eu vou ter que deitar. Até mais.